Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o risco e retorno. Na aula anterior falamos sobre as técnicas de análise de investimento, né? Falamos sobre VPL, TIR e o payback, e como que essas teorias a gente pode utilizar quando analisamos ativos que são negociados no mercado financeiro. Pode ser uma determinada ação. Eu deixei, inclusive, uma lista de exercícios para serem desenvolvidos, tá? Algumas delas desenvolvimos dentro na aula, né, que eu postei os vídeos, e deixei também uma questão para ser desenvolvida por vocês, considerando a abordagem do VPL e aplicado isso para um determinado ativo que é negociado no mercado financeiro. E na aula de hoje a gente vai falar de valor em risco. Vamos falar dos indicadores Sharpe e treino, tá? Essas três teorias, valor em risco, que vale at risk, Sharpe e treino, basicamente se resumem em risco e retorno. E esta metodologia do VAR, tá? O valor em risco, foi proposta pelo banco JP Morgan em 1994. Quando a gente fala do VAR, a gente toma como referência a pergunta fundamental que estou aqui sinalizando no slide. Qual que é o valor que está em risco? Com base nesta metodologia do VAR, o que eu me proponho é determinar qual que é o valor que está em risco, que pode ser de uma ação ou também de uma carteira. Tá? Os bancos nacionais, né, eles foram obrigados a determinar o VAR da carteira que eles administram e, consequentemente, fazer um reporte, né, sobre a carteira que eles administram, carteira de investimentos. Tá? Uma das limitações da metodologia VAR é que ela considera o princípio de normalidade, tá, para os ativos que são negociados no mercado financeiro. Isso para os retornos, né, dos ativos que são negociados no mercado financeiro, embora a gente acredite que isso na realidade não acontece, né? Mas para questões metodológicas, inclusive o Tobin, né, um economista renomeado dentro do âmbito das finanças, ele toma como referência o princípio da normalidade, né, por um princípio metodológico para poder transmitir todos os conceitos voltados à análise de um valor em risco. Tá? Essa seria talvez uma das limitações do modelo VAR, que se parte do princípio da normalidade. E outra das limitações do modelo VAR é que a gente trabalha com dados passados, né, com dados históricos. Tá? E aí vem a seguinte questão: será que o futuro ele vai se comportar igual que o passado? Né? Difícil saber, né? Porque o futuro é incerto, embora o passado ele possa nos trazer algumas referências, né? E com base nisso, o que os administradores de carteira fazem calcular o seu VAR, digamos a 95% de confiança com 5% de erro, ou a 99% de confiança com 1% de erro. Agora, quando existem turbulências dentro da economia e do mercado, se pode complementar a metodologia VAR com a teoria chamada teste de estresse, o teste, tá? Já considerando uma margem muito maior de erro, né? Quando existem algumas turbulências dentro da economia, tal como o caso que aconteceu agora com a pandemia, você pode fazer um teste de estresse dentro das carteiras e ver qual que seria o maior impacto, né, que esse comportamento associado a um risco sistêmico possa ter sobre as carteiras de investimento. Tá? Eu não vou entrar nesses conceitos, já que não está contemplado dentro do plano de aula, vou me limitar, tá, na aula de hoje basicamente a falar da metodologia VAR e também dos dois indicadores indicados aqui, tá? Assinalados aqui, que é o indicador Sharpe e o indicador treino.
Tá? O VaR, ele representa uma medida de perda potencial de um ativo ou uma carteira de investimento sujeitos a riscos, tá? Ou seja, a risco de flutuações de preços. Né? Quando se utiliza a medida de desvio, tem-se como referência uma medida paramétrica do valor em risco, que seria o value at risk. Para prever a probabilidade de um determinado ativo, um evento acontecer, né? Nesse caso aqui estou considerando um evento, um ativo, tá? Com intervalo de 95% de confiança, utilizamos a tabela da distribuição normal. Eu vou escrever aqui, nesta parte, gente, quais são o estatístico que a gente utiliza a 95% de confiança e a 99% de confiança quando estimamos um VaR, tá? Aqui no VaR, 95% de confiança, 95% de confiança, está muito. Aqui um momentinho, quero ajustar aqui essa tabela de escrita, que a vezes essa caneta fica muito solta aqui, sensível a você escrever. Vamos ver se melhorou. Continua igual. Que ajustar constantemente esse daqui, senão fica muito escorregadio. Não sei o que está acontecendo aqui. Um momentinho, gente. Só ajustar aqui a caneta. Vamos ver se melhorou agora. Continua igual. Não sei o que está acontecendo. Está um pouco difícil de se escrever com essa caneta. Vamos ver aqui se melhorou. Agora melhorou. A 95% de confiança, eu tenho um estatístico de 1,645 e a 99% eu tenho um estatístico de 2,326. Tá? 326. Esse daqui a gente determina utilizando a tabela Z da distribuição normal, que eu acredito que vocês já viram em estatística 1, ou eventualmente, para simplificar o processo, também vocês podem determinar esse valor, encontrar esse valor utilizando o Excel, né? Utilizando o Excel, daqui vocês indicam a probabilidade da inversa da distribuição normal, tá? A probabilidade, se eu digito a inversa da distribuição normal a 95%, esse aqui vai ser o estatístico Z. Se eu digito 99%, esse aqui vai ser o estatístico Z. Tá? Aqui eu vou trabalhar com os valores já encontrados, né? Tá? Para falarmos deste exemplo. Tá? Deste exemplo. Inicialmente vou falar aqui da teoria e também do exemplo que eu deixei postado na guia de aula. Quando a gente fala do valor em risco, tá? Vamos considerar aqui, por exemplo, dizer que um ativo tem um VaR de R$1.000 em um dia a 95% de confiança, pode ser interpretado da seguinte maneira: há um 95% de confiança de que a perda máxima no próximo dia, tá, será de R$1.000. Tá? Esse é o VaR, o valor que está em risco. E existe um 5% de probabilidade de o ativo perder mais de R$1.000 em um dia. Ou a perca máxima não seria superior a R$1.000 com 95% de confiança.
tá? A gente toma como referência aqui a distribuição normal, esse daqui, tá? A distribuição normal quando falamos de valor em risco, tá? E aqui também estou sinalizando o estatístico Z associado aos níveis de probabilidade. Lembrando que aqui estamos 95% de confiança, né? E 5% de significância, que seria os piores retornos. 1% dos piores retornos seria aqui a 99% de confiança, e aqui 95%, tá? Que são os indicadores que eu também falei no slide anterior. E o VAR, tá? E o VAR, este valor em risco, ele vai ser calculado a partir do valor atual do ativo. Esse daqui vai ser o valor atual do ativo, que também pode ser o valor atual do investimento, quando falamos em uma carteira, multiplicado aqui pela volatilidade. Esse daqui é o desvio, tá? Desvio, né? Que vai ser a raiz quadrada da variância, tá? O desvio, né? Multiplicado pelo estatístico Z na normal, associado ao nível de confiança, tá? Que pode ser de 95% ou 99%, tá? Que estou sinalizando. Vamos falar aqui, gente, só vou fazer aqui uma pausa antes de continuar com o próximo slide, e vou projetar aqui, só um momento, esta daqui, que é o exemplo que eu disponibilizei no AVA, tá? O exemplo que eu disponibilizei no AVA sobre uma determinada carteira composta por 1000 ações da empresa CG. Vamos ver aqui. Só projetar neste lado aqui a guia de aula para tomar como referência o exemplo que vamos falar previamente, tá? Aqui nós estamos considerando uma carteira formada unicamente por 1000 ações da empresa CG, tá? No dia 7 de junho de 2021, um exemplo, né? Cada ação sendo cotada a R$ 14,50. O desvio padrão dela é de 1,21%, tendo como base uma amostra de 60 dias, tá? Então quer dizer que o desvio padrão, tá? Ele vai calcular a perca diária, né? Associado ao nível de confiança, vai calcular a perca diária, tá? Porque estamos tomando como referência uma amostra de 60 dias. E aí nos pede determinar o VAR ao nível de confiança de 95%. Sair daqui. Só um momento aqui, gente. Eu projetei aqui esta parte. Aqui, pronto. Tá, vamos aqui. Vou olhar deste lado aqui da outra tela os valores que eu considerei do exemplo, tá? Nos pede calcular o VAR a um nível de 95%, né, de confiança, tá? Nós temos aqui uma carteira formada por 10.000 ações e cada ação sendo cotada a R$14,50, tá? Então aqui vamos ter o seguinte, né? A fórmula vai ser igual ao valor do investimento, né, que vai multiplicar ao desvio padrão determinado em função dos dias que estão sendo analisados. Nesse caso aqui o desvio é diário, multiplicado pelo estatístico C associado ao nível de confiança, tá? Aqui o VAR a 95%, tá? O valor de investimento ele vai ser igual ao 10.000 ações multiplicado por R$14,50, né? Que vai multiplicar ao desvio, que é de 1,21%,
a um nível de confiança de 95%, o estatístico Z é de 1,645. Tá? E aqui o valor que está em risco vai ser igual a quanto? Aqui vamos ter igual a 145.000. Só vou detalhar aqui essa parte, né, para não ir direto. Aqui o valor do VAR a 95% vai ser igual a 2.886,15. Tá? Esse é o valor em risco, tá, diário da carteira a 95% de confiança. Tá? Esse daqui equivale a dizer a 1,99% em um dia. Tá? 1,99% em um dia, que seria basicamente a multiplicação deste por este, né? Só fazendo uma conferida aqui do valor, só para ter certeza. Isso, 1,99%, tá? Seria o valor em risco em um dia, tá? Só fazendo uma aclaração, gente, nesta parte aqui. Aqui, nós estamos falando aqui de um desvio associado a dados diários coletados para 60 dias, né? Tá? Esse daqui seria o valor percentual da perca máxima em um dia, né? Esse daqui é o valor econômico, tá? Se eu quisesse determinar o VAR para um dia, um número maior de dias, tá? Um número maior de dias, o que se faz aqui neste caso é o seguinte, né? Vou mudar aqui, por exemplo. Vou copiar aqui o VAR a 95% de 145.000 isso, tá? Que vai multiplicar aqui. Se eu quiser determinar, por exemplo, 95 ou 99% de confiança para um número maior de dias, tá? O que eu faço aqui é multiplicar esse percentual pela raiz quadrada do número de dias. Nesse caso, vou colocar aqui 21 dias, que ele está associado a um mês, tá? Que ele está associado a um mês, tá? Em termos de padrão, né, a gente toma 21 dias para um mês como dias letivos, tá? 21 dias multiplicado pelo estatístico, né? Se aqui eu quero determinar, por exemplo, vou mudar aqui, vou colocar aqui 99%, aqui o estatístico já vai dizer 2,326, né? Estou conferindo aqui, isso mesmo. Tá? Por que aqui eu tiro aqui a raiz quadrada do dia, né? Porque esse daqui, ele é resultado de uma raiz quadrada, tá? Esse daqui, o desvio, ele vem da raiz quadrada da variância, tá? Raiz quadrada da variância, tá? Por isso, para padronizar aqui e querer determinar o valor em risco em dias, tá? O valor do N aqui, nesse caso dias, também eles têm que estar no raiz, tá? Tem que ser tirado da raiz. Vamos botar aqui o VAR a 99% para esta carteira, ele vai ser igual a quanto? Vou colocar aqui, vai ser a multiplicação aqui. Vezes 326
aqui vai dar um valor de 18.701,34. Tá? Esse seria o valor em risco da carteira para um mês a 99% de confiança. Tá? Só fazendo aqui esse esclarecimento para vocês quando a gente quer determinar o valor em risco para um número de dias superior, tá? Porque o que normalmente se faz é analisar, né, os dados diários ou mensais e com base nisso determinar o valor em risco que está associado ao ativo ou à carteira que estamos analisando. Mas se a gente quiser projetar para maiores dias, o que utilizamos é fazer esse procedimento que eu acabei de fazer agora, né, para vocês, tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Vamos ver aqui. Tá. Então, aqui neste seguinte slide, já estou mostrando para vocês, tá, o valor em risco, nesse caso aqui, para um ativo que está sendo que negocia suas ações na bolsa de valores, tá? Estou considerando neste caso aqui a Bradesco, tá? O BBDC4, que é o código de negociação do ativo, tá? Gente, o procedimento para a obtenção dos resultados deste ativo, tá? Eu estou disponibilizando no AVA, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, eu estou disponibilizando aqui no AVA, tá? Tenho aqui o procedimento que eu fiz detalhado. Eu coloquei no ABA todo o processo para obtenção dos resultados, tá? Então, seguinte. O que a gente determina aqui inicialmente são os retornos, tá? Aqui nós temos os retornos, certo? Os retornos, da qual a gente já aprendeu a calcular, né? Que é a diferença, tá? Esse daqui sobre esse daqui, inclusive aqui estou colocando a fórmula, tá? Com o que a gente determina os retornos, tá? Que é o valor, neste caso atual, subtraído do valor anterior, dividido pelo valor anterior, tá? E aqui, após determinar os retornos, determinamos a média, tá? Que é a somatória dos valores totais dividido pelo número de observações, tá? A média, nesse caso dos retornos para Bradesco, dados mensais, deu um valor de 4,77%, tá? Uma vez que eu determino aqui a média, essa média daí vai ser fundamental para posteriormente eu poder determinar o desvio padrão. E o desvio padrão aqui utilizado, ele é o desvio padrão amostral, tá? O desvio padrão amostral. Esse desvio padrão amostral deu um valor aqui de 10,51%, tá? 10,51%. Tá? Lembrando que aqui, dentro dos retornos, nós temos aqui 10 observações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E aqui, pelo desvio padrão amostral, nós temos aqui um N-1 grau de liberdade. Tá? Por isso que o valor aqui ele é 9. Tá? Então, esse valor de 10,51, que é o desvio padrão amostral, vai nos permitir, tá, saber, com base na multiplicação do estatístico Z associado ao 95% de probabilidade, né, de confiança nesse caso, e multiplicado pelo valor do ativo, a gente toma como referência o valor do investimento, o valor do ativo no momento atual. Nesse caso eu tomo aqui como referência o último valor que estamos analisando, tá? 2809, né? Que seria o valor do investimento, tá? Então, multiplicando aqui o valor do ativo 2809 vezes a volatilidade vezes o estatístico Z, determinamos aqui um VaR, neste caso aqui mensal, né, da Bradesco,
para essa amostra específica que estamos analisando, de R$ 4,856. Tá? Essa seria a perda máxima esperada com 95% de confiança em um mês para o ativo que estamos analisando. Neste caso aqui, a Bradesco. Tá? No material que eu estou postando aqui no aba, tá? No material que eu vou postar aqui no aba, eu estou determinando aqui o VAR, além da Bradesco, né? Também estou disponibilizando aqui o VAR do Ibovespa, tá? Do Ibovespa, tá? Do material que estou postando aqui. Lembrando que o Ibovespa ele vai ser interpretado em pontos, né? A perca máxima em pontos. No caso do ativo da Bradesco, da forma como o ativo ele é cotado, tá? A perca máxima ela é analisada com base no preço, tá? Nesse caso aqui, R$ 4,856. No caso aqui do indicador Ibovespa, tomamos como referência a pontuação do ativo, tá? Esse material também aqui está postado no AVA e segue o mesmo raciocínio do cálculo, tá? Que estou falando neste instante aqui para a Bradesco, tá? O meu raciocínio é o mesmo. Vamos aqui analisar aqui agora. Vamos falar agora aqui dos indicadores Sharpe e dos indicadores Trainor. Tá? Os indicadores Sharpe e Trainor são dois procedimentos que a gente utiliza antes de falarmos de uma carteira Markowitz. Tá? Considerando que Markowitz, Sharpe e Trainor, eles são contemporâneos, né? São os autores chamados da teoria moderna de portfólio. Tá? Quando a gente administra a carteira, quando vocês têm a possibilidade de olhar algum fundo de investimento, pode ser provável, né, que o fundo de investimento ele indique o indicador Sharpe do ativo, tá? O indicador Sharpe do ativo ele toma como referência o seguinte, tá? O retorno do ativo subtraído aqui do risco, taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão do ativo, que seria a volatilidade. Tá? A volatilidade. Quando a gente grafica o indicador Sharpe, desta forma, nós temos aqui a volatilidade e aqui os retornos esperados. Tá? Esse gráfico daqui vai ser a linha do mercado de capitais, tá? Que seria CML em inglês. Tá? A linha do mercado de capitais. Aqui nós temos a taxa livre de risco, tá? E aqui associamos, né, o indicador Sharpe, tá? Para determinar qual que é a relação retorno-risco do ativo. Assim, quanto maior o indicador Sharpe, melhor vai ser a relação retorno-risco da carteira de investimentos, tá? Ou seja, é preferível que quanto maior o indicador Sharpe, melhor, tá? Por isso como eu estava falando, né, algumas carteiras no fundo de investimento eles disponibilizam o indicador Sharpe, tá? O investidor, tá, ele deve escolher sempre a carteira com maior indicador Sharpe, aquele que maximiza essa relação, né? Retorno-risco, tá? Esse indicador ele é aplicável a todas as carteiras. Por quê? Porque toma como referência a volatilidade do ativo, tá? A volatilidade do ativo. Agora, por sua parte, o indicador Trainor, ele já toma como referência somente o risco sistêmico, esse daqui, que seria o beta, tá? O numerador é o mesmo retorno do ativo subtraído a taxa livre de risco, porém dividido pelo risco sistêmico, que seria o beta.
E graficamente, este indicador, com base neste indicador, temos o seguinte, né? Aqui temos o beta e aqui temos o esperado de retorno, que é a média dos retornos, né? Aqui também o esperado de retorno é a média dos retornos, tá? E aqui o comportamento gráfico vai ser associado à linha de mercado de títulos, tá? SML, linha do mercado de títulos aqui, e aqui em cima nós temos a linha do mercado de capitais, tá? Esse exemplo de cima, tá, o comportamento gráfico, é o que a gente vai utilizar futuramente quando falamos do modelo Markowitz, tá, para analisar carteira. E no caso aqui do indicador Trainor, né, aqui determinamos a relação retorno-risco, mas com base no risco sistêmico, tá? E também, ao igual que no indicador Sharpe, o investidor ele tem que escolher o ativo que tem maior indicador Trainor, tá? Ou seja, o ativo que apresenta a melhor relação retorno-risco, tá? Uma das limitações do ativo, né, do ativo da metodologia, é que o beta ele pode sofrer algumas alterações dependendo do indicador de mercado que a gente está utilizando, né? Por exemplo, a gente pode tomar como referência o comportamento dos preços do ativo com base na B3 ou no Standard & Poor's, dependendo de se o ativo ele é negociado tanto na bolsa brasileira ou no estrangeiro, tá? E com base nessa análise, obviamente, que o valor beta, né, associado ao risco sistêmico, tá, ele vai sofrer alterações. E aqui vem a dúvida, né? Se eu estou analisando um ativo ou vários ativos e eu tiver alguma discrepância nos resultados, se quiser escolher 2 ou 3 ativos, qual ativo eu tenho que escolher, tá? Se eu tenho que escolher aquele, por exemplo, que eu quero escolher 3 ativos para 2 ativos para minha carteira, eu tenho que dar preferência ao indicador Sharpe. Se eu tenho que escolher, digamos, 3, 4, 5 ativos para minha carteira, também tenho que priorizar o indicador Sharpe, tá? Agora, se a carteira foi muito diversificada, né, com a pouca possibilidade de ser de um determinado ativo pensar muito na minha carteira, tá? Eu tomaria como referência o indicador Trader, tá? Por isso que aqui eu coloco aqui nessa parte inicial do slide, qualquer carteira eficientemente diversificada vai estar sujeita somente a um risco, que seria o risco sistêmico. Ou seja, eu tenho uma carteira, né, de vários ativos diversificados, tá? Eu me esqueço do risco próprio do ativo, né, associado ao indicador Sharpe, e somente me preocupo com o risco sistêmico, tá? Porém, se eu tenho poucos ativos, eu deveria dar prioridade ao indicador Sharpe, tá? O qual seria aplicável para todas as carteiras. Gente, agora eu vou falar, só voltando aqui novamente para aqui, para esta guia de aula que eu disponibilizei no AVA, tá? Aqui eu estou falando de 4 ativos, tá? Do Ibovespa, Bradesco, Ambev e a TOTS, tá? São 4 ativos que eu disponibilizei lá no AVA que a gente vai analisar, tá? O que acontece? Aqui também eu coloquei algumas informações, tá? Vamos considerar a Selic aqui 3,5% ao ano, o qual tem que ser transformado para uma taxa equivalente mensal, tá? Por quê? Porque os dados que estou analisando aqui são mensais e, consequentemente, também meu retorno vai ser mensal, tá?
Aqui também estou disponibilizando o beta de cada um dos ativos. 1,22 para Bradesco, 0,92 para o Ambev e 1,38 para TOTS. Tá? E aqui nos pede determinar e interpretar o valor em risco de cada ativo. Gente, eu falei da Bradesco já no slide anterior. No material também já coloquei os resultados do Ibovespa, que segue o mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco da Bradesco, tá? Não muda nada. O raciocínio é o mesmo. Tá? Só voltando aqui o slide. Tá? Vocês vão calcular o valor em risco dos dois ativos que está faltando, tá? Que seria da Ambev e também da TOTS. Também nos pede determinar e interpretar o indicador Sharpe e treino. Tá? Vocês vão analisar o indicador Sharpe e treino somente desses três ativos, tá? Não do Ibovespa. O indicador Sharpe e treino desses três ativos. Tá? Da Bradesco, eu vou falar agora há pouco, mas também vou postar no aba, tá, os resultados do indicador Sharpe e treino da Bradesco, tá? Porque a gente já calculou os retornos, né? Anteriormente já calculamos aqui os retornos. No slide anterior eu mostrei isso para vocês. Só ilustrando aqui já calculamos os retornos, tá? A média dos retornos que é igual a 4,77, né? Isso, 4,77 é a média dos retornos da Bradesco, tá? Então, aqui já calculamos a média dos retornos. Isso vai nos facilitar para calcular o indicador Sharpe Trainer da Bradesco, tá? Vamos botar aqui agora o material. Pronto. Aqui tá. Então, o que vocês vão calcular somente vai ser tanto da Ambev e da TOTS. Tá? Vocês vão calcular o indicador Sharpe Trainer da Ambev e da TOTS seguindo o mesmo raciocínio, tá, da Bradesco que eu indiquei aqui no material postado no aba. Posteriormente, você vai responder esta pergunta daqui. Se a ideia é formar uma carteira de 2 ativos, tá? Que ativos você escolheria desses 3? Nesse caso aqui, da Bradesco, Ambev e a TOTS. Vocês vão responder com base na teoria do Sharpe e do Trainer, tá? Lembrando, né, como eu tinha falado no slide anterior, quando a gente trabalha com ativos, poucos ativos em uma carteira, é preferível dar prioridade ao indicador Sharpe. Agora, quando a carteira é muito diversificada e ela está feita somente ao risco sistêmico, o indicador Trainer ele seria preferível. Porém, o indicador Sharpe, tá, em detrimento da outra, ela é preferível para todas as carteiras. Tá? Eu quero que vocês raciocinem sobre isso. E após calcular o indicador Sharpe Trainer da Ambev e da TOTS e complementando com os resultados da Bradesco, que eu vou colocar agora e explicar para vocês, eu quero que vocês respondam essa pergunta aqui do material, tá? Agora, vamos voltar aqui para a tela. Só um momento aqui. Aqui vamos falar agora do indicador Sharpe e Trainer no caso da Bradesco, tá? Vamos aqui só fazer aqui um parênteses. Aqui o indicador Trainer, indicador Sharpe, né? O indicador Trainer 1,22, vamos aqui indicador Sharpe. Vamos botar aqui
da Bradesco, ele vai ser igual ao retorno de 4,77 dividido, subtraído pela Selic mensal. Esse daqui é a Selic mensal, tá? Selic mensal. Lembrando que anual, a taxa anual é de 3,50, né? Tá? Dividido isso daqui pela volatilidade do ativo, que seria 10,51%. Aqui o indicador Sharpe da BBDC4, ela foi igual a 42,63%. Tá? Esse deu o valor do indicador Sharpe, tá? Que indica aqui que o ativo ele oferece um quociente, né, recompensa risco ou volatilidade total de 42,63%, tá? Ou seja, oferece um prêmio, né, por unidade de risco. E graficamente vamos ter o seguinte comportamento. Temos aqui a volatilidade, o esperado de retorno, que vai ser igual a uma média dos retornos. Aqui vamos ter a taxa livre de risco, que estamos considerando uma taxa mensal de 0,29%, e aqui a volatilidade de 10,51%. Esse daqui é o quociente, né, indicador Sharpe. Tá? E aqui nós temos a CML, né, que é a linha de mercado de capitais. E aqui nós temos o retorno de 4,77%, tá? Essa seria a análise gráfica e o valor do indicador Sharpe para a Bradesco. Agora, o indicador Trainor, vou colocar aqui IT BBDC4, vai ser igual a 4,77%, o numerador é o mesmo. Agora dividido pelo risco sistêmico, que é um valor de 1,22, né? É o valor do risco sistêmico. E aqui o valor determinado para a Bradesco, ele deu um valor de 3,67%. Tá? Esse é o indicador Trainor da Bradesco. E graficamente nós temos um comportamento similar, porém, aqui, ao relacionar o risco sistêmico, vamos ter aqui o gráfico da SML, né, a linha de mercado de títulos. O esperado de retorno é uma média dos retornos de 4,77%, aqui 0,29%, e esse daqui vai ser o prêmio, né, associado ao indicador trade, tá? Neste caso aqui, o ativo Bradesco, ele oferece um quociente, né, recompensa risco, né, indicador Trainor de 3,67%, ou seja, um prêmio, né, de 3,67% por unidade de risco sistêmico, tá? Gente, aqui eu estou mostrando o resultado da Bradesco. Vocês vão calcular da Ambev e da TOTS. Comparar os resultados do indicador Sharpe e do indicador Trainor. E com base nesses resultados, vocês vão responder a pergunta que eu indiquei no material que estou postando no AVA. Tá? Vocês vão ter que escolher 2 ativos com base na teoria do Sharpe e do Trainor, os quais vão fazer parte da carteira, tá? Gente, essa seria a aula do dia de hoje. Eventuais dúvidas eu estou à disposição.